O movimento ecológico Greenpeace já realizou o primeiro protesto na cidade do México, sede da próxima Conferência do Clima, a COP16, em 2010. Foi em um parque onde os ativistas simularam uma enchente e colocaram até placas de trânsito e carros submersos. Os manifestantes exigiram que os problemas discutidos nas conferências das Nações Unidas sejam resolvidos pelos políticos. A Academia Paraense de Letras realizou sessão especial para entregar os prêmios do Concurso Literário 2009, o brinde acadêmico Amigo da Academia e as medalhas condecorativa José Veríssimo e do Centenário da Academia. O prêmio do Concurso Literário da Academia Paraense de Letras foi dividido em 6 gêneros: poesia, literatura, infanto-juvenil, monografia, conto, ensaio e romance. A vencedora do ensaio foi a professora Elciana Alves, com o livro Uma Leitura de Natal na Barca. Eu me sinto totalmente honrada de ter participado e principalmente de ter ganhado, né? O médico Amaury Dantas, com o livro Estatuto das Mangueiras. A obra tem uma relação com o Estatuto Humano. É, na verdade, um canto de louvor às mangueiras de Belém e que se coloca com a pretensão de proporcionar uma leitura gostosa, uma leitura bastante interessante na medida em que evoca diversas situações onde o objeto principal são as mangueiras de Belém. E mais premiações: as medalhas do Centenário da PL e a condecorativa José Veríssimo. O advogado José de Souza representou os vitoriosos. Eu não esperava tão cedo que me fosse outorgada esta medalha condecorativa José Veríssimo. Eu fui pegado de surpresa e agradeço sinceramente aos acadêmicos que me escolheram à unanimidade. A oradora oficial foi a acadêmica Edilamar de Oliveira, que fez uma trajetória da academia durante o ano e comentou o espírito, a magia, o sentido e a tradição do Natal e os certificados da 13ª Semana Cultural da PL. O coro cênico da Universidade da Amazônia cantou músicas de Natal para comemorar o mês de dezembro. O convidado do Entrevistas Série em Meio Ambiente desta semana é o professor e advogado Paraguaçu Ellerich, que explica a necessidade do ordenamento territorial do Estado para beneficiar as ações de meio ambiente que o governo do Estado desenvolve. Professor, entre os problemas que o Estado do Pará tem a vencer estão as questões relativas a ordenamento territorial, fundiário, que tem um forte rebatimento na questão ambiental. Qual é a sua observação a respeito desse problema e de que forma a gente pode avançar, professor Nele? Nós temos uma grave questão territorial herdada de governos passados, justamente porque não se resolveu a questão fundiária. Ou seja, quando se deu terra, não se fez uma exigência ambiental porque não existia naquela época. Então a própria Sudã financiou o desmatamento de grandes áreas nas margens dos rios e dos igarapés. Professor, e com relação a essas invasões de terra aqui no Pará, o senhor também, além de advogado e agrimensor, tem experiência nessa área, e o Brasil fala muito nisso, questão de intervenção aqui. Como o senhor tem acompanhado essa situação? Aquilo que foi uma resposta social há 500 anos de latifúndio, que foi a criação do MST em 1985 no Rio Grande do Sul, com a invasão da fazenda Anone, aquilo que foi uma coisa bonita e que a sociedade apoiou, subitamente o governo perdeu o controle, porque esse movimento social ele se politizou. E quando ele se politiza, passam a prevalecer interesses que não são só os das partes que não têm terra, mas passam a prevalecer interesses de políticos que estão interessados em votos, que financiam campanhas e que mobilizam campanhas e que mobilizam à custa do trabalho de muita gente. Ainda que
algumas invasões tenham sido feitas realmente em terras que não eram tituladas. E qual é a sua avaliação do resultado da COP15, da Conferência do Clima na Dinamarca, professor? A primeira observação que eu faço é que ela foi um agente revelador de que o prêmio Nobel para o Obama foi precipitado. Ele não merecia nunca isso. E ele deu provas agora. Esperava-se que na campanha dele, que a questão ambiental tivesse um tratamento privilegiado nos Estados Unidos, que é o país mais poluidor, disputando agora com a China. Todavia, ele não conseguiu fazer frente às grandes corporações industriais, sobretudo às grandes corporações do petróleo, que não têm interesse em que o petróleo não seja vendido. Nós temos no Brasil agora um fato recente, muito recente, é que o Brasil conseguiu sair da crise e vários países louvaram o presidente Lula que ele saiu, mas à custa de quê? À custa da liberação de impostos que deixaram de entrar para os cofres públicos e na liberação de compra de carros. E esses carros necessariamente não são carros que não poluam, a maioria deles polua. Parece que Belém recebeu 3 mil carros, que numa cidade como a nossa é um crime que se faça isso. Essa é a visão. Do ponto de vista político internacional, o Congresso, a reunião foi nada, quer dizer, praticamente não se fez nada, e vamos esperar que no México se reúnam não mais 30 mil pessoas brigando contra os delegados, fazendo pressão, como houve agora em Copenhague, mas que 100 mil cheguem até o México para poder forçar que saia um resultado positivo. Professor, uma das críticas que se fez à COP15, que embora se tenha falado sobre clima, enfim, mas em nenhum momento se falou de gente, do homem, que é quem modifica, quem altera o clima. O senhor também é partidário dessa crítica? Ninguém quer culpar ninguém. Ninguém quer dizer que tal pessoa, um país que agora jogou algumas centenas de bilhões de dólares para comprar armas nos Estados Unidos, que essas pessoas possam ser identificadas. Essas pessoas são gente, são donas de fábricas e mais ainda, elas são acionistas das fábricas que fabricam as armas. E as armas, a gente sabe, são um grande agente poluidor. O senhor foi aluno aqui da UNAMA e também professor, e como professor de Direito Agrário, essa matéria seduzia os alunos, chamava a atenção dos seus alunos, eles eram participantes dessa matéria, professor? Na verdade, quando eu vim para cá, eu que fui aluno daqui também, me formei aqui, eu já fui para fazer Direito, depois de agrimensor muitos anos, eu vim para cá já coroa de 39 anos, e anos depois fui professor, eu troquei a matéria, eu disse que não era Direito Agrário, eu acho que era Direito Fundiário, e a UNAMA aceitou, o doutor Edson aceitou, então nós fizemos Direito Fundiário. Tive quase 1000 alunos, entre as duas faculdades que eu lecionei, quase 1000 alunos. Desses 1000 alunos eu separo uns 5, 6 que eu tenho contato. E desses 5 ou 6, talvez um deles me substitua. Eu estou com 70 anos, mais 20 que eu vou trabalhar, e eu quero tirar férias depois, eu acho que esse companheiro vai me substituir. Professor Parágua Sueles, muito obrigado pela sua entrevista e também pelas suas observações. E é uma satisfação sempre voltar aqui, eu me sinto aqui em casa, à vontade, e que este ano de 2010 seja realmente aventuroso, que a gente possa esperar muita coisa melhor nele.